Empresárias, empresários, bom dia! Falaremos hoje sobre responsabilização do sócio retirante, também conhecido como sócio egresso. Nós havíamos já feito dois vídeos anteriores que falam sobre a responsabilização do sócio. Quais os motivos que ensejam a responsabilização do sócio, até quando que ele pode ser responsabilizado pelas dívidas da empresa, dívidas contraídas pela empresa na atividade empresarial. E hoje nós vamos falar especificamente sobre a responsabilidade do sócio que se retirou. Por quanto tempo que ele fica responsável pelas dívidas da empresa e por quê? Então, empresária, empresário, se esse assunto te interessa, eu convido a ficar até o final deste vídeo. Nós vamos dar algumas dicas, como sempre, de como evitar problemas. E, para quem não me conhece, meu nome é Luiz Fernando, sou advogado há mais de 20 anos na área de direito empresarial e bancário. E o objetivo desses vídeos que nós estamos fazendo é ajudar a esclarecer você, empresária, você empresário, a entender melhor o universo bancário, o universo das relações entre banco e o teu patrimônio, as dívidas em geral, as dívidas que você pode contrair também na atividade da tua empresa. Enfim, vamos lá começar então com o nosso conteúdo. Nesta manhã de quinta-feira, setembro já começou. Nós temos, como eu falei, uma série de vídeos que nós já estamos fazendo e falando a respeito da responsabilidade do sócio. Então, seria bom até para você empresária, você empresário, antes de assistir esse vídeo, ou depois de assisti-lo, logicamente, voltar também e ouvir, assistir também os outros vídeos a respeito da responsabilização por dívidas, que é muito importante também, para que você tenha um panorama geral do que estamos falando aqui. Tá? Então, começando, a responsabilização por dívidas vai estar disciplinada no artigo 1003, a responsabilização do sócio egresso, o sócio que se retirou da empresa. Parágrafo único diz o seguinte, que até 2 anos depois da averbada modificação do contrato, responde o cedente solidariamente com o cessionário, perante a sociedade e terceiros, pelas obrigações que tinha como sócio. Está dizendo o seguinte, traduzindo este artigo de lei, que o sócio responde até 2 anos depois da averbação dessa modificação na junta comercial. Então, o sócio, a partir do momento que ele se retirou, ele tem que pegar este documento, registrar na junta comercial. A partir deste registro, ele conta-se 2 anos, e esses 2 anos é que vai determinar se ele vai responder ou não pelas dívidas da empresa. Tá? E aqui a melhor explicação vem de um julgado do Superior Tribunal de Justiça, um julgado muito elucidativo, que vai ajudar a compreender bastante o que estamos falando aqui. Fala assim, na hipótese de cessão de cotas sociais, ou seja, transferência de cotas entre sócios, a responsabilidade do cedente é o sócio que está saindo, pelo prazo de até 2 anos após a averbação da respectiva modificação contratual, ou seja, a partir do registro na junta comercial, restringe-se às obrigações sociais contraídas no período que ele ainda ostentava a qualidade do sócio, ou seja, antes da sua retirada da sociedade. Então, esse julgado aqui no recurso especial 1537521 do ministro Ricardo Vilas Boas deixa bem claro que o sócio retirante ele vai responder 2 anos a partir do registro, mas pelas dívidas contraídas anteriormente, não pelas dívidas contraídas após a saída dele, após o registro. Então, por quê? Porque o sócio que saiu, ele não tem como continuar verificando como que os sócios atuais estão administrando a empresa. Então, seria até injusto
ele ser responsabilizado durante esses 2 anos por dívidas depois que ele saiu. Então a responsabilidade se restringe a isso, a esse tempo, ao tempo de que ele se retirou, o tempo que ele ainda estava administrando a sociedade ou estava compondo os quadros sociais da sociedade, tá? Aí pode vir as perguntas, né? Vem muitas perguntas de empresários e pensam, nossa, tudo bem, eu fiz a minha alteração contratual, peguei a assinatura do sócio que está entrando, assinamos, reconhecemos firma, fizemos tudo bonitinho, mas não registramos na junta comercial. Vale? Esse contrato vale? Não. Infelizmente não. Não vale. Vai valer a partir do momento que registrou. Você pode ter um contrato com firma reconhecida, o mesmo contrato que você vai registrar na junta, mas ele ficou na tua gaveta e não foi feito, não resolve. Vai começar a contar a partir do momento que registrar na junta comercial. Então, é importante mais uma coisa que após você pegar e formalizar no contrato, a alteração do contrato social, levar a registro no período máximo de 1 mês. 1 mês. Ou seja, melhor dizendo, 30 dias. Pegou a assinatura, já leva a registro. Por quê? A lei número 8934 de 1994, em seu artigo 36, fala o seguinte. Artigo 36. Os documentos referidos no inciso 2 do artigo 32 deverão ser apresentados a arquivamento na junta dentro de 30 dias contados de sua assinatura, cuja data retroagirão os efeitos do arquivamento. Então, empresário, você pegou a assinatura do sócio retirante, você pegou a sua assinatura também, está no contrato, já leva para registrar. Por quê? A partir do momento que você registra nos 30 dias que foi assinado, que está datado este documento, os efeitos retroagem até a data da assinatura. Então, já fica valendo a data da assinatura, a data que está no contrato, dentro dos 30 dias. Se não, só depois da decisão que deferir, que conceder a alteração na junta comercial. Então, é uma questão de segurança. Você quer ter um tempo menor de responsabilidade, ou seja, o tempo realmente que a lei exige, já colha a assinatura e registre nos 30 dias. Isso é muito importante, tá? Logicamente que a gente está falando de responsabilização, e aí também eu faço aqui, remeto, né, você empresária, você empresário, aos vídeos anteriores, porque nos vídeos anteriores nós falamos sobre desconsideração de personalidade jurídica. E é esse caso que nós estamos falando. No caso, você empresário, esses 2 anos é aquele tempo para da tua responsabilização, é o tempo da desconsideração da personalidade jurídica, que nós já falamos lá atrás, que são os casos em que o empresário responde pessoalmente pelas suas dívidas, pelas dívidas empresariais. Tá? Então é nesses casos que estamos falando nesse período de 2 anos. Tá? Logicamente que nos demais casos, né, nos casos em que não há desconsideração da personalidade jurídica, quem responde é a empresa mesmo, com o patrimônio da própria empresa. Tá? Aí vem mais uma questão muito corriqueira. Empresário, empresária, saí da sociedade, então quer dizer que me livrei de todos aqueles problemas, aqueles contratos bancários que eu tinha, me livrei da fiança que eu dei. Muitas pessoas pensam isso, mas não. Se você foi avalista em algum contrato bancário, se você foi fiador em alguma operação, fiador de locação de imóvel, se você deu algum bem em garantia, tudo isso não, vamos dizer assim, não está desfeito com a sua alteração na junta comercial. Nada a ver.
Por quê? São coisas diferentes. O fato de você ter saído da sociedade não quer dizer que você deixou de ser responsável pelo aval que você prestou ou pela fiança que você deu. Você continua sendo responsável. Então, no ato da saída da sociedade, é muito importante que você, empresário, já coloque no contrato, vamos dizer assim, multas para caso, uma obrigação para os novos sócios de fazerem essas alterações. Ou até mesmo, o mais indicado é você mesmo, juntamente com o sócio retirante, o sócio que está adquirindo as cotas, depois de ser feito toda a alteração, se dirigir ao banco e já fazer toda a alteração. Melhor ter este trabalho de fazer, conferir, estar presente nisso. Vai te dar vai evitar muita dor de cabeça. Então, quando você fizer a alteração do contrato, coloque lá no instrumento. Bem, vamos dizer assim, bem bonitinho, vamos dizer assim, que você está saindo e tem um prazo para que os sócios, a sociedade, faça alteração de todas as garantias prestadas, sob pena de multa ou até mesmo mediante uma reserva de valor. Isso é muito comum fazer também, mas é importante que esteja no contrato e isto bem especificado. E também, como eu já falei, sendo possível, já faça a alteração de todos os avais que você prestou, das fianças que você deu. Já resolva isso, para que você realmente esteja livre das responsabilidades daquela empresa que você estava vinculado anteriormente. Ah, tá, mas saí, mas só agora que eu estou sabendo, vem deste vídeo, o que é que eu posso fazer? Olha, o que você pode fazer no caso de fiança, se você prestou fiança em algum contrato, se você é fiador em algum imóvel, diz o artigo 805 do Código Civil. Isso especificamente quanto às operações bancárias ou qualquer operação que você seja fiador. Lembrando que em operações bancárias existe tanto a fiança quanto o aval. Estamos falando aqui de fiança. Aval não tem como fazer esse tipo de exoneração. Tá? Aí você vai ter que pedir, requerer diretamente, fazer alteração diretamente no banco que você prestou o aval. Tá? Mas o que diz o artigo 835 do Código Civil? O fiador poderá exonerar-se da fiança que tiver assinado sem limitação de tempo, sempre que lhe convier, ficando obrigado por todos os efeitos da fiança, durante 60 dias após a notificação do credor. Então, você tem que fazer a notificação para o credor, notificá-lo de que você está saindo da sociedade. E você ficará responsável ainda pelo prazo de 60 dias, a partir do momento que ele foi notificado. Lembrando que sempre é indicado que toda notificação seja feita uma notificação formal via cartório. É muito mais simples você mandar um aviso de recebimento, é mais fácil você mandar um telegrama, mas isso não tem a força jurídica necessária para numa eventual disputa, numa lide. É sempre melhor e te dá muito mais segurança você apresentar uma notificação via cartório. O telegrama ele também é muito bom. Ele também é um elemento que você encaminhando e sendo recebido também ele tem muita valia. Tá? Também é muito indicado. Só não indico como é que é o nome daquilo? O AR. Aquela carta que você manda, porque não tem como você demonstrar que o papelzinho, né? A notificação é aquela mesmo. Então o credor pode falar, não, ele mandou uma carta, mas ele mandou isso aqui, ó. Mandou esse papel, não mandou esse aqui que ele está falando. Então, para evitar confusão, sempre indicado algo mais que tenha um substrato assim mais forte, tá? E para onde que eu mando isso? Você vai mandar para o endereço que está no contrato.
manda para o endereço que está no contrato, sempre. Tá? E lembrando aqui, né, uma coisa que já é antiga, é do tempo de Salomão, que ele já falou lá nos provérbios dele. Provérbios 6, que está aqui, da advertência contra servir de fiador. Então, gente, se na própria Bíblia já fala, já dá uma advertência para você não ser fiador, não seja. Mas se você foi, se desvencilhe logo deste encargo, né, seguindo as sábias palavras de Salomão nos seus provérbios. Bom, então essa é a hipótese geral. É a hipótese geral que nos outros ramos do direito, na seara, eu falei aqui da área civil, mas na área de contratos, mas na área trabalhista segue também o mesmo raciocínio. Com a alteração da CLT, a reforma trabalhista, foi incluído o artigo 10A, que fala o seguinte: o sócio retirante responde subsidiariamente pelas obrigações trabalhistas da sociedade relativas ao período em que figurou como sócio, somente em ações ajuizadas até 2 anos depois da averbada modificação do contrato, observada seguindo a ordem de preferência: empresa devedora, os sócios atuais e os sócios retirantes. Dizendo no parágrafo único que o sócio retirante responderá solidariamente com os demais quando ficar comprovada a fraude na alteração societária decorrente da modificação do contrato. Basicamente, a CLT adotou a linha do Código Civil. Não tem alterações assim muito exorbitantes, alguma coisa. É a mesma linha de raciocínio. O sócio responde, no caso, subsidiariamente, que é em caso de desconsideração de personalidade jurídica, subsidiariamente pelas obrigações trabalhistas da sociedade, do período em que figurou como sócio, restringido ao período de 2 anos após a averbação do contrato. Então é a mesma ideia. E no caso tributário, aqui eu vou só dizer uma decisão do Superior Tribunal do Trabalho, Tribunal Superior do Trabalho, perdão, TST, que diz o seguinte, né, que foi uma decisão da 4ª turma, que diz o seguinte: a pessoa do sócio só responde pelo que ocorreu na empresa enquanto era sócio, e somente se demandado no prazo de 2 anos após a sua retirada. Ou seja, o sócio retirante só é responsável por obrigações contraídas pela empresa durante o período em que foi sócio. Também há um prazo de 2 anos bienal da data da averbação da retirada, após a qual o sócio retirante não pode mais ser cobrado por débitos trabalhistas. Isso foi uma decisão da 4ª turma do Tribunal Superior do Trabalho. E na questão tributária também, há vários recursos especiais do tributário que falam a mesma coisa. Eu vou ler alguns aqui só para esclarecimento, né? Esta corte, falando do Superior Tribunal de Justiça, pela não responsabilização do sócio que se retirou da sociedade, transferindo a terceiros a sua participação do capital social, ações ou cotas, a não ser que fique demonstrada qualquer hipótese elencadas relativas ao período que permaneceu na empresa. Ou seja, também restringe a responsabilidade pelo período que ele esteve na empresa e 2 anos após a sua retirada. Tá? Isso aí tem vários recursos especiais aqui que eu dei uma verificada antes de vir e fazer esta live aqui, né? Vamos ver se tem outra aqui legal também que a gente possa falar. Tal. Aqui, ó. Também um recurso especial. Isso aqui é da 1ª turma, né? Ministro Milton Luiz Pereira. Já é um recurso bem antiguinho, tá? Mas serve também. Diz o seguinte: responsabilidade do sócio que se retirou da sociedade. Transferência de cotas sem dissolução da sociedade. Não se considera como responsável tributário o sócio que se retirou da sociedade, transferindo para terceiro suas cotas, continuando a sociedade sem funcionamento, vindo a ser encerrada anos depois. Ou seja, nem nessa hipótese. Ou seja, sempre responsável pelo período em que permaneceu na empresa.
tá bom? Então, empresárias, empresários, creio que por hoje é isso. Deixa eu ver se faltou alguma coisa. Então, lembrando que você empresária, saindo da sociedade, formalize o mais rápido possível. Formalize também a retirada, providencie, né, a alteração de aval, de fiança, de tudo que está te segurando na empresa. As garantias que foram dadas também é necessário que você faça, de uma forma geral, toda a alteração para que você fique tranquilo. Registre dentro do mês estas providências na junta comercial e, enfim, é isso. Agradeço a todos vocês que estiveram comigo aqui, essa oportunidade. Desejo a todos prosperidade, muito sucesso. E permaneçam comigo, vai ter mais lives aqui na próxima semana. Estamos também programando de algumas coisas legais para falar. Agradeço, muito obrigado, até a próxima.